Luca, como é que serão as sanções econômicas aplicadas ao regime da Venezuela? A União Europeia, virão Estados Unidos? Como é que ele pode contornar isso com os regimes autoritários de esquerda, principalmente na Ásia? Qual a posição do Brasil em relação a isso? O Brasil vai colocar sanções econômicas ou não? O que você tem a dizer a respeito das possíveis sanções econômicas ao regime de Nicolás Maduro e seu tribunal fantoche, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela? Bom, Capeza, acabou de ser divulgado aqui, de acordo com o assessor especial de assuntos internacionais do Brasil, Celso Amorim, de que o Brasil vai se opor dentro da Organização dos Estados Americanos a qualquer tentativa de novos pacotes de sanções para a Venezuela, seja a proposta de qualquer outro país. Muitos acreditam que os Estados Unidos possam encabeçar este novo pacote de sanções contra os venezuelanos, mas o Brasil acredita que as mesmas apenas servem para prejudicar a população já muito pobre da Venezuela e não teriam tanto efeito sobre Maduro e os seus principais aliados. Outro ponto que é importante mencionar, que foi dito pelo próprio Celso Amorim agora há pouco a um dos jornais brasileiros, é que ele acredita que há interferências externas dentro do pleito da Venezuela, mais ou menos dizendo que todo o continente acredita que pertence a si essa questão e não aos venezuelanos, e que isso não é positivo. Isso me faz concluir que alguns líderes tradicionais da esquerda latino-americana, eles estão com a mentalidade ainda no século XX, em um mundo entre a dicotomia dos Estados Unidos e da União Soviética, onde um alinhamento, não necessariamente com um aliado da União Soviética, significaria um alinhamento também aos norte-americanos. Então a gente vê que Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, todos esses antigos líderes da esquerda latino-americana ainda pensam com a cabeça de 1980, 1990, quando era obrigado a escolher um lado para ficar mostrando a sua independência ou mostrando que não estaria tão próximo dos Estados Unidos, que sempre tiveram interesses de fato dentro da América Latina. Durante a política do século XXI, a gente vê que os grupos de esquerda e até mesmo grupos progressistas, eles são mais divididos. Tem tantas vozes dentro do continente que têm se colocado em uma posição de oposição a Maduro e aquilo que acontece na Venezuela, que vale sim essa autocrítica por parte da liderança brasileira, que pende mais para uma análise do mundo do século XX do que do século XXI. Gabriel Boric do Chile, uma liderança jovem de esquerda, é o maior exemplo disso. Conseguiu fazer com que um país democrático, eleito pela população jovem chilena, se colocasse contra um outro país de esquerda dentro da América Latina, por ver essas violações gritantes dos direitos humanos, ao Código Eleitoral, à democracia. Então, acredito que essas falas do assessor especial Celso Amorim, elas acabam muitas vezes não refletindo a vontade do próprio eleitorado, às vezes progressista do Brasil, que já está farto deste apoio cego a algumas ditaduras latino-americanas, exemplo da Venezuela, exemplo de Ortega na Nicarágua, também a ditadura cubana. Todos esses episódios, todos esses exemplos, eles estão presos no século XX e a sua história muito fascinante, mas também muito tenebrosa. Eu acredito que no século XXI é necessário ter outra abordagem, e se são verdadeiros defensores da democracia, defender a democracia, independentemente se o presidente de determinado país for de esquerda ou for de direita, for alguém que você possa se aliar ou alguém que você possa criticar. Afinal, só assim que os países conseguem encontrar convergências, e a Europa, pós-Segunda Guerra, é o maior exemplo disso, principalmente após a queda do antigo bloco socialista, dos estados satélites, da cortina de ferro. Países com várias diferenças ideológicas até hoje sentam-se à mesa e conseguem conversar sem, é claro, defender ditaduras ou qualquer tipo de autoritarismo que surja. Eu acredito que o Brasil poderia também já começar neste ponto de inflexão específico para o presidente Lula, a tentar mudar o disco e interpretar o mundo como ele é em 2024, não como 1974. Mônica Rosenberg, por que a esquerda tem tanta dificuldade em reconhecer que no Irã, na antiga União Soviética, na China de Mao Tse-tung, na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela e Nicarágua, existem ditaduras? Qual é essa dificuldade e como é que ela consegue habilmente inverter os papéis e dizer que são democracias oprimidas pelo fascismo colonialista europeu e norte-americano? É muito difícil você reconhecer que aquilo em que você acredita está muito errado, e esses regimes estão realmente
fazendo vergonha. Mas aí, olha que engraçado, eles acharam um mecanismo. Agora é dizer, e o Luca até comentou isso, que o governo da Venezuela não é um governo de esquerda. Porque é uma ditadura, então não é de esquerda. Essa foi a melhor frase Filho que eu feio ouvi não encontra pai, né? Exatamente. Há que concordar, é totalmente de esquerda, é uma ditadura e deveria sim estar sendo rechaçado, mas basta ver que nos países da América Latina existem muitos que estão sim condenando, né? O Brasil está sozinho com a Colômbia e o México que está lá em cima. O resto de todos os países já disseram, inclusive na OEA, que é absurdo esse processo eleitoral que aconteceu lá, que não é eleitoral e não é democrático, e que Maduro precisa, sim, passar o poder para quem efetivamente ganhou a eleição. Agora, eu tinha anotado aqui alguns pontos para falar, e o das sanções, justamente, o Pacheco comentou, e o Luca também. As sanções fazem mal ao povo, mas elas têm um outro caráter muito ruim. Elas dão ao ditador uma desculpa, elas dão uma justificativa. Porque aí ele tem a narrativa de dizer, olha, povo venezuelano, vocês estão passando fome por causa das sanções. Eu não queria isso, mas é o capitalismo imperialista que está me impedindo de dar alimento a vocês. Isso é muito ruim. Então, por um lado, a sanção acaba sendo uma boa desculpa, uma muleta para que o ditador não assuma os seus erros. E aí a velha história. O problema do nosso país, da nossa presidência, é um problema de reticências. Eles estão reticentes em condenar. Foram reticentes em condenar o Hamas, reticentes em condenar Putin e agora reticentes em condenar este absurdo que está acontecendo na Venezuela. O mundo pede transparência às eleições venezuelanas e respeito à vontade popular com reconhecimento da vitória da oposição. O Brasil pede calma.